Muito bem, queridos amigos e amigas, chegamos ao nosso 7º tema da nossa série Em Busca de Deus. É verdade que nós intitulamos essa série Em Busca de Deus, mas você poderia considerar Deus em busca do homem. Desde o livro de Gênesis, quando Deus perguntou assim: Adão, aonde estás? Nós estamos vivendo uma busca de Deus pelo ser humano. O ser humano que caiu em pecado, que se afastou, que foi expulso do jardim, mas Deus, em seu infinito amor, sai do jardim em busca desse homem. Na realidade, é o Deus de amor buscando o ser humano, como vemos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo, a ação divina, para que todo aquele que nele crê, é reação humana. Salvação nada mais é do que a ação humana ou a reação humana à ação divina. Então Deus está em busca de nos salvar. Quando falamos em busca de Deus, é o ser humano que abre o seu coração para entender Deus, entender seu amor e entender os seus propósitos através desse livro das Escrituras Sagradas. É por isso essa série ela é tão importante para nos ajudarmos a compreender aonde nós estamos e como Deus pode nos salvar. No programa de hoje, nós iremos nos aprofundar sobre a natureza de Deus. E nós vamos investigar a palavra de Deus para entendermos como é Deus em sua essência. Pelo menos 9 características da natureza de Deus nós iremos estudar. Mas antes de começarmos, como a gente sempre faz aqui, a gente gosta de orar. E eu queria convidar você mais uma vez para buscarmos a bênção do Senhor através da oração. Ora comigo? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco, nos abençoando, nos auxiliando na compreensão da Tua Palavra. Pai Santo, abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse instante e que nós possamos, na busca pelo Senhor, hoje compreendermos um pouquinho mais da natureza divina. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, por ter orado comigo. Quero convidar você já a tomar a sua Bíblia e se juntar a nós nesse momento de aprendizado. Hoje avançamos sobre a natureza de Deus. Abraham Lincoln declarou certa vez: eu acho possível que um indivíduo, contemplando a terra, se torne ateu. Parece-me inconcebível que esse mesmo indivíduo, ao olhar para o céu, possa dizer que não existe um Criador. O que espantava Lincoln era olhar para os céus, que manifestam a glória de Deus, e ainda achar que tudo isso é fruto do acaso. Não é exatamente isso que acontece com a gente também hoje? Quando você ergue os olhos aos céus num dia de céu estrelado, você percebe o movimento das estrelas, você percebe o cosmos se movendo, você percebe a grandeza desse universo. É impossível achar que tudo isso é por acaso. Existe sim uma mão que projetou todas as coisas. Existe sim um Deus criador que criou tudo e criou a nós também. Então Lincoln fala justamente desse espanto. Como que alguém, olhando para tudo que o Senhor criou, ainda duvida da existência de Deus? Há um outro pensamento interessante que queria partilhar com vocês. Esse é de Ayrton Senna, saudoso Ayrton Senna, que mexia com as manhãs de domingo de todos os brasileiros. Ele disse certa vez: Deus é forte, Ele é grande, e quando Ele quer, não tem quem não queira. Ele reconhecia a Deus como o Deus Todo-Poderoso. Ele entendia que o Senhor tinha uma vontade. Quando Deus tinha uma vontade, nada mudava isso. Bom, são aspectos que as pessoas ressaltam sobre Deus. Para entendermos melhor a respeito de Deus e de sua natureza, eu quero te convidar a nós olharmos hoje para 7 verdades que a Bíblia declara sobre Deus. E ao olharmos esses versos na Bíblia, nós vamos entender um pouquinho mais dessa natureza tão misteriosa
que é de Deus, o nosso Criador. Comecemos então com a sua autoexistência. Deus é autoexistente, ou seja, ele sempre existiu. Ninguém o criou. Ele é existência, enquanto tudo mais tem existência. Deus não pode não existir. Tudo mais pode não existir, mas Deus não. Quando nós declaramos que Deus é autoexistente, que ele sempre existiu, que ninguém o criou, isso não é tão fácil para a nossa mente finita compreender. E por que não é? Porque para nós, seres humanos, tudo tem um começo. Não é verdade? Todas as coisas têm um início. Olhe, por exemplo, para a roupa que eu estou usando. Eu estou usando uma roupa e se essa roupa for de algodão, ela tem uma origem na planta de algodão. Então, uma árvore deu o algodão e foi feita essa roupa. Há um início dessa roupa. Você está me assistindo agora de uma TV que talvez tenha alguns componentes plásticos. O plástico tem sua origem na seringa, na seringueira, numa árvore também. Você tem aqui um papel, as escrituras sagradas que foram impressas em formas de papel, isso também vem lá, tem a sua origem na árvore. Você percebe que tudo que nós conhecemos tem uma origem? Agora, entender um Deus que não tem origem não é tão fácil. A nossa mente não alcança toda essa verdade, mas Deus nos permitiu compreender algo sobre ele. E o que nós podemos compreender é o suficiente, é o que nós precisamos para entender um pouco mais da sua natureza e aceitá-lo como nosso Salvador. Um verso da Bíblia para nos ajudar com isso. Apocalipse 1, verso 8. Jesus declarou: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é e que era e que há de vir, Todo-Poderoso. Nesse texto, Jesus declara que ele é o princípio e ele é o fim, no sentido de que ele não tem uma origem, muito menos tem um tempo determinado de vida. Ele sempre existiu e sempre existirá. Não é maravilhoso pensar que o Deus que nos criou é um Deus eterno e imortal? Eterno porque não tem origem, imortal porque não tem fim? Uma outra verdade a respeito da natureza de Deus. Ele é indivisível, ou seja, Deus é completo. Não podemos dividi-los em aspectos físicos, mentais, sociais, emocionais e espirituais, embora ele englobe tudo. Mas nós não podemos dividir a Deus porque ele é indivisível. Olha o que diz Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento? O que é algo inescrutável? É algo que não pode ser pesquisado, plenamente compreendido. Então a Bíblia declara que o conhecimento do Senhor, a mente do Senhor, ninguém pode penetrá-la, a não ser Deus. É por isso que a própria Bíblia declara que o Espírito Santo é aquele que perscruta a mente de Deus, as coisas divinas. Apenas a divindade pode compreender plenamente o ser de Deus, não nós, criaturas finitas e mortais. Então nós não podemos tentar dividir Deus como fazemos como ser humano. É verdade que nós somos imagem e semelhança, mas somos imagem e semelhança num aspecto muito limitado. E não podemos achar que como nós somos, Deus também é. Nós precisamos entender isso e aceitar, claro, pela fé. Qual é uma terceira verdade que a Bíblia revela a respeito de Deus? A natureza de Deus é incontingente, ou seja, só Deus é necessário. Tudo mais é contingente. O universo precisa dele, mas ele não precisa do universo. Um texto bíblico para apoiar essa ideia. Amós 9, verso 6. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóboda fundou na terra, e o que chamou as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor
é seu nome. Percebe aqui o controle total que Deus tem de todas as coisas? Ele cuida da abóbada do céu. Ali ele estabeleceu suas câmaras. Ele também cuida da terra. Lá ele preparou um lugar para habitar. Ou seja, Deus ele é incontingente. A natureza de Deus também é imutável. Uma coisa que não muda, certo? Ele não muda. E se mudasse, estaria adquirindo algo novo. E se ele adquirisse algo novo, ele mostraria sua imperfeição. Quem é imprevisível é mutável. E o ser humano é o ser humano. Desculpa, quem é imprevisível, imutável, é o ser humano e não Deus. Nós conseguimos adquirir conhecimento. Mas quando galgamos mais um degrau de conhecimento, isso nos mostra que nós não conhecíamos algo que agora aprendemos. Deus não pode fazer isso, porque Ele é pleno, Ele sabe todas as coisas. Deus também não muda. A palavra de Deus diz isso para nós. Tiago 1,17. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu gosto desse texto. Em Deus não há mudanças. Em Deus não há sombra de variação. Deus não muda. É muito interessante quando vemos alguns comentários por aí, pessoas tentando afirmar que o Deus do Antigo Testamento era de um jeito e o Deus do Novo Testamento é de outro jeito. Se Deus não muda, essa declaração não tem lugar de ser. O mesmo Deus do Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento. A diferença é que Deus lida com as pessoas de maneiras distintas. Deus se adequa aos seus filhos para se relacionar com eles, mas Deus não muda, é o que a palavra declara. É confortante saber isso por quê? Porque se Deus não muda, nós podemos confiar que tudo aquilo que Deus prometeu fazer, Ele vai fazer. E tudo aquilo que Ele descreveu como sua essência, Ele continuará tendo. É muito bom buscar esse relacionamento com Deus, porque Ele não muda. E como Ele não muda, a gente não fica à mercê de intempéries, à mercê de situações, à mercê de acontecimentos. Não. Você vai confiar num Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você já pensou se as pessoas também fossem assim? Se elas não mudassem em sua honestidade, em suas promessas, em seus compromissos? Você já pensou? Se as promessas feitas no altar nunca fossem quebradas, como o mundo seria diferente? Você já pensou se as pessoas fossem mais autênticas e nunca tivessem duas faces? Quantos relacionamentos seriam curados? Quantos problemas evitados? Deus não muda. Isso para nós é uma segurança extraordinária. Uma quinta declaração bíblica sobre a natureza de Deus. Deus é sem paixões ou desejos. Ele é impassível. O que é uma pessoa impassível? Não tem desejo do que não tem, pois Deus não carece de nada, Ele tem tudo. Ele está sempre satisfeito. Isso não significa que Ele não tenha sentimentos. Mas não é interessante pensar nesse quadro que Deus é sem paixões ou desejos? Por quê? Porque Ele tem tudo. Se nós, quando desejamos alguma coisa, é porque nós não temos essa coisa. A gente não deseja o que já tem. Você talvez está desejando passar numa faculdade para adquirir conhecimento. Deus tem todo o conhecimento, Ele não precisa disso. Talvez você esteja desejando arranjar uma namorada para constituir uma família, você sente necessidade disso. Deus não tem desejo porque Ele tem tudo. Ele se basta a si mesmo. Não é extraordinário pensar em como Deus é todo suficiente, como Deus não tem necessidade de nada, como Deus é completo. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar que Ele tem sentimentos. E é claro que todas as vezes que a Bíblia fala sobre os sentimentos de Deus, ela está falando isso em relação ao ser humano e ao plano da salvação. Chamamos isso de antropoformismos,
Ou seja, são formas que Deus escolhe para se revelar ao homem. São formas que Deus usa para tornar compreensível sua linguagem. Por exemplo, Deus se arrependeu de ter criado o homem. Como assim Deus se arrependeu? Alguém se arrepende quando erra. Alguém se arrepende porque não sabia o que iria acontecer. Mas se ele é onisciente e perfeito, ele não corre esse risco. Então isso tem que ser entendido como um antropoformismo. É uma forma que Deus escolheu para revelar algo que se passava no coração dele, de forma que ele pudesse ser melhor compreendido. Simplesmente assim. Pois de fato Deus não se arrepende. Deus não se entristece por algo que ele não fez ou deixou de fazer ou fez de forma diferente, porque ele nunca erra, porque ele é perfeito. Você entendeu? Um texto da Bíblia nos ajudar a entender melhor isso. Jeremias 32, 17. Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Veja, nada para Deus é maravilhoso demais. Por quê? Porque ele se basta a si mesmo. Ele não tem necessidade de nada, desejo de nada, porque ele tem tudo. Uma outra qualidade a respeito da natureza de Deus. Deus é eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá. Deus está dentro do tempo, mas também fora dele, no sentido de que ele não depende de calendários. Deus está fora do tempo porque o tempo não pressiona. Ele não é dominado pelo tempo, mas ele criou o tempo. Bíblia, Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Não é maravilhoso pensar num Deus que é eterno, num Deus que não tem princípio, mas deu origem a todas as coisas? Como estamos vendo nesse ponto aqui, ele é eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá. De eternidade a eternidade, ele é Deus. O ser humano é finito. E aqueles que não aceitarem a Cristo como Salvador estão com seus dias contados. Pois quando Jesus voltar, ele levará todos os salvos para os céus. Satanás será aprisionado junto com os ímpios. E 1000 anos depois, todos eles serão destruídos, de acordo com Apocalipse 20, versos 7 a 9. Então, meus prezados amigos, o ser humano tem origem. Nós temos o dia do nosso nascimento, quando viemos à existência. Nós também temos um fim. Há um fim da morte, mas há um fim eterno para aqueles que não aceitaram o plano da salvação. Nós somos finitos. Deus não. Deus é eterno. Algumas coisas não são fáceis para a nossa compreensão, mas se relacionar com um Deus que é eterno, que criou todas as coisas, que sempre existiu e sempre existirá, nos coloca numa posição privilegiada no universo. Porque esse Deus que sempre existiu e sempre existirá, quer ter a nossa companhia nessa eternidade que Ele está projetando. E é para isso que a gente está aqui. Para junto com você, aprendermos a cada dia um pouquinho mais da palavra de Deus. E dessa maneira, nos prepararmos para a eternidade. Esse é o grande projeto de Deus. O que mais podemos aprender da natureza desse Deus maravilhoso? Deus é relacional. Ele relaciona-se com outros. Como um Deus imutável pode relacionar-se com pessoas mutáveis. Acontece que as criaturas dependem de Deus e não Ele delas. Mesmo sendo imutável, Deus se relaciona com as suas criaturas que são mutáveis. E essa relação acontece porque Deus resolveu estabelecer conosco uma aliança. Essa aliança é uma aliança eterna, onde Deus se propõe a nos abençoar e nos salvar. Nós, seres humanos, estamos possíveis de mudanças, mas Deus não muda. Agora, Deus é um Deus que gosta de se relacionar. A Bíblia diz assim em Isaías 1,18: venham refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão.
Olha o convite que Deus faz para nós aqui, em Isaías 1,18. Venham, vamos refletir, diz o Senhor. Deus nos convida para analisarmos com Ele, para ponderarmos com Ele. Deus quer o melhor para todos nós. Aí Ele nos convida para o diálogo. Sabe por quê? Porque Deus é um ser relacional. Essa verdade fica muito clara na relação que há da própria divindade. O relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus é um ser plural. Ele gosta de estar em relacionamento. Por isso Ele criou também outras criaturas, como os anjos e os seres humanos, porque Deus gosta de se relacionar. E ao criar as criaturas para se relacionar, Deus projetou-as para que elas vivessem eternamente e felizes. O grande problema foi que o pecado surgiu em nosso planeta e trouxe todos os problemas que hoje nós enfrentamos, mas o plano de Deus é que nós vivamos eternamente em relacionamento com Ele. Tanto é que Ele está construindo uma cidade chamada na Bíblia de a Nova Jerusalém, onde os salvos irão morar com Ele por 1000 anos. E esse planeta que hoje nós moramos, uma vez renovado, será a morada dos salvos por toda a eternidade. E a palavra de Deus diz que de um sábado a outro, de uma lua nova a outra, toda a carne irá adorar perante o Senhor. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, que começa aqui na terra, ele se estende para os céus, se estende para a nova terra e por toda a eternidade. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Assim, quando Ele criou o homem lá no Jardim do Éden, Deus vinha todos os dias na viração do dia para se encontrar com o homem. Ou seja, Deus em busca de relacionamento. E já que a Bíblia está nos ensinando hoje que Deus não muda, quer dizer que todos os dias Deus tem o desejo de se relacionar conosco. E é por isso que a gente tem que buscar essa relação com Ele, através da oração e do estudo da Bíblia. A comunhão com Deus, é isso que Deus mais deseja. Quando lemos na Bíblia a respeito de Enoque, um homem que andou com Deus, a Bíblia diz que Deus o tomou para si, Deus o levou para os céus. Por quê? Porque ele aprendeu a comungar com Deus. E Deus levou Enoque para morar com ele. O que mais a Bíblia ensina sobre a natureza de Deus? Primeiro, oitavo, Deus é conhecedor de tudo. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele é conhecedor dele próprio, de todas as criaturas, de todos os fatos, do mal, é claro, não por experiência, né? Deus nunca pratica o mal, conhece a vontade humana e conhece tudo de uma só vez e não sequencialmente. Porque se fosse sequencialmente, ele estaria aprendendo alguma coisa. Ele conhece tudo ao mesmo tempo. Olha o que a Bíblia declara em Hebreus 4,13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todas as coisas estão patentes e nuas, descobertas. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece tudo e conhece de imediato. Ele não aprende, ele não precisa compreender algo, ele sabe tudo. Não é extraordinário esse aspecto da natureza divina? O fato de que Deus conhece tudo? E, finalmente, o último ponto. Esse Deus que conhece todas as coisas, que não muda, que é eterno, ele também é amor. Ele ama por ser sua essência o amor. A palavra de Deus diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, Deus é amor. E como amor, Ele quer se relacionar por amar todas as suas criaturas. Quando a palavra de Deus declara, e é João quem diz isso, que Deus é amor, João está afirmando que a essência de Deus é o amor. Deus ama incondicionalmente. Muitas vezes não entendemos isso, porque nós amamos condicionalmente. Às vezes amamos quem apenas nos devolve algo. Às vezes amamos esperando algo em troca. Deus não.
Deus ama de forma incondicional, ou seja, Ele ama porque a sua essência é o amor. E por ser essência o amor, nós podemos confiar constantemente nesse Deus. E aqueles que não acreditam em Deus? Esse jornalista e escritor, Henry Wood Brown, declarou: ninguém fala tão constantemente em Deus como os que insistem em que Deus não existe. Não é verdade isso? Às vezes, aqueles que não acreditam na existência de Deus ficam constantemente contestando, falando sobre Deus. Na realidade, essas contestações nada mais são do que uma tentativa desenfreada por compreender esse Deus, por se relacionar com Ele. Então, meus amigos, compreender um pouquinho mais da natureza de Deus nos leva a admirá-lo. Mais que isso, nos leva a desejar ter uma comunhão com Ele, a entrar em um relacionamento com Ele. Porque veja, se nós nos relacionamos com Deus, os atributos que Deus tem são comunicáveis, Ele passa a comunicar a todos nós, como por exemplo o amor. Deus é amor, mas Ele comunica esse atributo para nós e a gente começa a amar como Ele ama, porque Deus é amor. Então eu e você temos a chance todos os dias de nos relacionarmos com um ser extraordinário que nos ama e quer sempre o nosso bem. Sim, meu amigo, minha amiga, esse Deus que em essência é amor, esse Deus que é eterno, que é onipresente, onisciente e onipotente, é um Deus que busca se relacionar com suas criaturas. E eu e você temos o privilégio de, a qualquer instante, a qualquer momento, poder conversar com esse Deus e nos relacionar com Ele. Eu espero sinceramente que o nosso coração se abra hoje e que nós busquemos intimidade com esse Deus que tudo fez por nós. Ora comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos revela um pouquinho mais a respeito da essência, da natureza desse Deus tão maravilhoso e extraordinário. Nos ajuda, Pai, a buscar termos um relacionamento contigo todos os dias e dessa maneira receber em nossa vida as Tuas bênçãos, os Teus atributos e podemos transmitir isso também a outras pessoas. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.